Áudio 33 do livro Autobiografia de Madame Guyon. Capítulo 24. Meu Deus parecia estar tão distante. Tenho a satisfação de apresentar a ti um leve esboço de meus últimos sofrimentos. O Senhor levou de mim toda a sensibilidade que eu tinha pelas criaturas, ou pelas coisas criadas, de repente, como quem tira uma túnica. Depois disso, não houve em mim a mínima caridade por ninguém. Embora ele me houvesse feito esse favor, pelo qual nunca serei suficientemente agradecida, eu, não obstante, não estava mais contente, nem menos confusa com isso. Meu Deus parecia estar tão distante e descontente comigo, que a única coisa que ali restava era a dor de haver perdido sua bendita presença por culpa de minha falta. A paulatina perda de minha reputação acabou por tornar-se sensível ao meu coração, embora não me fosse permitido justificar-me ou compadecer-me de mim mesma. Como eu ficava cada vez mais impotente para realizar qualquer classe de obra externa, como não podia ir ver os pobres, nem ficar na igreja, nem praticar a oração, como ficava cada vez mais fria para com Deus, na mesma medida em que estava mais consciente de meu errado caminhar, isso tanto mais me destruía diante de meus olhos e diante dos olhos dos outros. Havia alguns cavalheiros de muito boa consideração que me pediram em casamento, incluindo pessoas que, segundo os princípios de honorabilidade, não deveriam ter pensado em mim. Eles se apresentaram durante o mais profundo de minha devastação interior e exterior. A princípio, eu os via como um meio de sair da angústia na qual me encontrava. No entanto, menosprezando minhas dores de corpo e mente, a mim me parecia que se um rei tivesse se apresentado para mim, eu lhe teria recusado com prazer para mostrar-te, ó meu Deus, que com todas as minhas misérias, eu estava decidida a ser só tua. Se tu não me tivesses aceitado, eu teria ao menos o consolo de ter sido fiel a ti até o limite de minhas forças. Pois quanto ao meu estado interior, eu nunca o mencionei a ninguém. Nunca falei dele, nem sequer dos pretendentes. Embora minha sogra dissesse que se eu não me casasse, era porque ninguém me queria. Para mim bastava que tu, ó meu Deus, soubesses que eu os sacrificava a ti, sem dizer uma palavra a ninguém. Ainda que houvesse alguém em especial cuja boa origem e afáveis qualidades externas pudessem ter tentado tanto minha vaidade quanto minha inclinação. Oh, se tão somente eu pudesse ter tido a esperança de tornar-me agradável a ti, tal esperança haveria sido como passar do inferno para o céu. Tão longe eu estava de atrever-me a esperá-lo, que por perder-te, temia que este oceano de aflição pudesse ser seguido também por uma interminável miséria. Nem sequer eu me atrevia a conceber o desejo de desfrutar de ti, só desejava não te ofender. Estive durante 5 ou 6 semanas, quase nas últimas. Não podia ingerir nenhum tipo de alimento. Uma colherada de caldo me dava náusea. Minha voz estava tão apagada que, ao aproximarem os ouvidos de minha boca, as pessoas mal conseguiam entender minhas palavras. Eu não podia ver esperança alguma de salvação, embora não me importasse morrer. Tinha a forte impressão de que quanto mais vivesse, mais pecaria. Dos dois eu preferiria o inferno ao pecado. Todo o bem que Deus levou-me a fazer, agora me parecia corrupto ou cheio de defeitos. Todas as minhas orações, penitências,
dádivas e atos de caridade pareciam levantar-se contra mim e acentuar minha condenação. Pensava que da parte de Deus, de minha própria parte e da de todas as criaturas, parecia uma condenação geral. Minha consciência era um testemunho contra mim, o que eu não podia aplacar. Embora pareça mentira, os pecados de minha juventude não me causaram nenhuma dor. Não se levantaram em juízo contra mim, mas parecia que havia um testemunho universal contra todo o bem que eu havia feito e contra todos os sentimentos ruins que havia tido. Se procurava confessores, eu não podia dizer-lhes nada sobre minha condição. Se eu lhes pudesse contá-la, eles não me teriam entendido. Teriam considerado como eminentes virtudes o que, ó meu Deus, teus castos e puros olhos recusaram como infidelidade. Foi então que senti a verdade que encerrava o que tu tens dito, que julgas nossa justiça. Ó, quão puro tu és! Quem o pode compreender? Foi então que voltei meus olhos para todos os lados para ver por qual caminho me haveria de chegar o socorro. Mas meu socorro não podia vir de nenhuma outra parte, senão daquele que fez os céus e a terra. Ao descobrir que não havia lugar seguro para mim, nem saúde espiritual em mim, entrei em uma secreta complacência ao não encontrar dentro de mim bem algum no qual pudesse apoiar-me ou assumir em prol de minha salvação. Quanto mais próxima parecia a minha destruição, tanto mais eu encontrava no próprio Deus o modo como aumentar minha confiança e minha esperança, apesar de ele parecer estar justamente irritado comigo. A mim me parecia que eu tinha em Jesus Cristo tudo aquilo que faltava em mim. Ó vós, homens firmes e retos, admirai como bem quiserdes as excelências que haveis feito para a glória de Deus. Quanto a mim, eu só me glorio em minhas enfermidades, uma vez que elas me têm feito digna de um Salvador tal. Todas as minhas tribulações, junto à perda de minha reputação, que ainda não era tão grande como eu imaginava, só em parte, deixaram-me tão impossibilitada para comer que parecia admirável o fato de eu continuar viva. Em 4 dias não fiz mais do que uma única refeição muito moderada. Por pura debilidade, eu me vi forçada a manter-me na cama, pois meu corpo já não era capaz de suportar a carga que lhe havia sido imposta. Se eu tivesse pensado, ou sabido, ou ouvido falar que havia existido alguma vez um estado como o meu, isso me teria sido de grande alívio. Minha própria dor parecia ser um pecado para mim. Os livros espirituais, quando eu tentava lê-los, só contribuíam para aumentá-la. Eu não via em mim mesma nenhum daqueles estados que eles classificavam. Não chegava a compreendê-los, e quando tratavam das dores de certos estados, longe estava eu de atribuir-me algum deles. Eu dizia para mim mesma: essas pessoas sentem as dores das atuações divinas, mas quanto a mim, eu peco, e a única coisa que sinto é meu próprio estado de maldade. Se tivesse desejado separar o pecado da confusão que levava ao pecado, e desde que não tivesse ofendido a Deus, tudo teria sido fácil para mim. Tenho a satisfação de apresentar a ti um leve esboço de meus últimos sofrimentos, porque, em seu início, omiti muitas infidelidades, tendo sido um fervente apego a coisas, uma vã complacência e tediosas e infrutíferas conversas, embora o amor próprio
e a natureza fizessem disso uma espécie de necessidade. Entretanto, com relação à última parte, eu não havia sido capaz de levar uma conversa muito humana, tampouco nada que tenha tido sua natureza.